Olá, meus amigos, estou aqui de volta para falar sobre um tema bem interessante e delicado também. O que eu quero falar para você é que o aluno não gosta de karatê, o aluno não gosta da modalidade que você oferece, tá? O aluno gosta do conteúdo que você entrega para ele dentro do processo de ensino e aprendizagem. É a partir daí que você cria vínculo com esse aluno, tá? Aqui nessa aula eu vou deixar em anexo um questionário para que você entenda o que é que o seu aluno está buscando na sua modalidade ou na sua aula, tá? Eu vou abordar conteúdos mais específicos do karatê nessa aula, mas que vai servir muito para qualquer outro professor de qualquer outra modalidade. Aqui também nessa aula eu vou deixar em anexo algumas pesquisas que a gente fez para entender qual é o público que busca mais o karatê, que tem um fluxo maior na busca, na adesão de matrícula nas academias de karatê. A clientela maior para o karatê é entre 6 e 10 anos. Esse é o fluxo maior de pessoas que buscam o karatê. Isso quer dizer que quem traz esse público são os pais. Tá? O segundo público que busca o karatê é a faixa etária de 3 a basicamente ali 7, 8 anos. Você que não dá aula para criança de 3 a 8 anos, fique muito atento, porque o volume de pessoas que buscam atividades físicas de artes marciais com essa faixa etária é enorme. Dentro dos gêneros, o gênero que busca mais a modalidade karatê são os homens, tá? Os meninos, em sua maioria. Porém, as meninas têm também buscado a modalidade com o objetivo de autodefesa, né? Os pais e as mães buscam essa questão de quebrar um pouco a delicadeza da menina, de não saber se defender, né? De quebrar um pouco a vulnerabilidade dessa menina no seu cotidiano, no seu contexto social aí, escolar, enfim, familiar, né? Então, as meninas também têm buscado. Se você tem uma professora ou se você é professora de alguma modalidade, também tem aquele gatilho mental da similaridade. As meninas se identificam com mulher, tá? Então, você também que tem um projeto, se tiver uma professora dentro de sua entidade, dentro do seu clube, é muito importante. Até por questões simples, de dar mais atenção, de uma necessidade de ir no banheiro que a mãe não esteja, né? Então, assim, ter uma professora no quadro de colaboradores é muito importante para o seu projeto. Gente, nós já entendemos que a faixa etária que busca a modalidade com maior frequência são essas que eu citei aí, e também já entendemos que são os meninos que buscam mais a modalidade do que as meninas, né? A partir daí, quando essa criança ou adolescente ou adulto entra na modalidade, eles começam a ter contato com os conteúdos específicos que a modalidade precisa ensinar a eles, tá? E dentro da pesquisa que foi feita, a maioria respondeu entre 3 conteúdos, que foi kata, kumite e conteúdos de exame de faixa, que isso abrange Kihon, né? Todo aquele conteúdo que é necessário para que a criança mude de faixa. E a sua maioria respondeu que gosta mais de kumite. Beleza? Nessa faixa etária não tem a possibilidade de só treinar kumite, ou de só treinar kata, ou só treinar conteúdo de exame de faixa. É necessário que a criança viva todo esse repertório técnico dentro da aula, né? Para que ela tenha um repertório motor, para ter uma facilidade aí de aprendizagem maior naquelas fases de adolescência e final da adolescência, da fase adulta, né? Então aqui é impossível a gente direcionar um conteúdo específico, porém nós já sabemos que o kumite é o conteúdo com maior adesão, o conteúdo que dá mais prazer às pessoas a praticarem a modalidade, tá? É interessante também, quando você vai montar o seu cronograma de aula, você deixe bem claro o conteúdo que vai ser abordado naquele dia. Se você direcionou kata como conteúdo específico, ali você vai abordar todos os conteúdos necessários para desenvolver essa modalidade. Já se você escolheu o conteúdo kumite, também você precisa direcionar todo o seu planejamento pensando no dinamismo que pede a modalidade que você escolheu para aquela aula. E é interessante também que um dia da semana você coloque os 2 conteúdos na mesma aula, para que esteja uma revisão do conteúdo, para que aqueles que gostam das 2 modalidades também tenham acesso a isso. Mas lembrando, gente,
não dá para planejar algo, não dá para direcionar um aluno que busca a sua modalidade sem você entender por que ele buscou a sua modalidade. Na maioria das vezes, as crianças que buscam a modalidade karatê vêm buscando disciplina, ou seja, pare de pensar que você só vende golpes, ataques, defesas, tá? Você vende disciplina. É essa a principal locomotiva que faz com que o pai pegue na mão do seu filho e traga ele para a arte marcial karatê. Então, se você está entregando disciplina, você precisa planejar a sua aula pensando que você precisa entregar todo o seu conteúdo embasado em disciplina. E a gente sabe muito bem que tem conteúdos específicos, como saudação no início da aula, como fazer um CESA, né? Direcionar a questão de arrumar um material da criança. Então, tudo que proporciona a mudança de hábito, a transformação educacional de uma criança que vem para a sua aula com alguns comportamentos fora do contexto educacional, a ideia é você identificar tudo isso e entregar para o pai e para a criança essa mudança de hábito através dos seus conteúdos diários do karatê, utilizando todo o dinamismo do kata, do comitê e dos conteúdos de exame de faixa, tá? Mais uma vez, a criança e o adolescente e qualquer pessoa que busca a modalidade, ela não vem para o karatê buscando simplesmente chutar e socar e defender parado, enfim, ter os conteúdos específicos. Ele quer lutar, ele quer executar o kata. Se pensar no vôlei, se pensar no futebol, a criança não vai buscar a modalidade futebol, a modalidade vôlei, para ficar só repetindo conteúdos técnicos. Ela quer ir lá jogar, né? Ela se identifica com o jogo, ela se identifica com a luta. Então é isso que a gente tem que entregar e, claro, com muita responsabilidade dentro de um planejamento. Não dá para iniciar um conteúdo sem planejar o mês, o dia e a semana. Lembrando que em todo o projeto, o percentual de pessoas que surgem para virar atleta é um percentual muito pequeno. Quando surge esse percentual, você precisa estar capacitado para entregar também esse projeto competição para esse público. E lógico, nós que somos professores conseguimos detectar talentos nas nossas aulas. E como você faz para trazer esse talento para uma aula específica de karatê ou de sua modalidade para potencializar a sua equipe e a sua equipe se tornar mais competitiva? A estratégia que a gente usa é sendo sincero com o pai, falando: olha, seu filho apresentou capacidades físicas e comportamentos acima da média da faixa etária. Eu gostaria de ter uma reunião com você para apresentar o projeto competitivo desse ano. E quando eu falo sincero, eu estou falando quanto que o pai vai necessitar financeiramente investir no filho para que isso aconteça, tá? Quanto que o pai precisa de tempo para levar o filho na modalidade, ele vai precisar de mais tempo para estar levando o filho, para estar conduzindo o filho em competições, em intercâmbios, né? Então, assim, ser bem sincero, porque ali é o divisor de águas, para o pai saber se ele vai investir nesse projeto ou não. Porque não adianta nada você convidar o aluno e não conversar com o pai para saber se o pai também vai aderir a esse projeto, tá bom? Então, por isso que a gente fala sobre reuniões e por isso que a gente fala sobre ser sincero ao máximo quando for montar as suas turmas. Aqui na Máximo, nós dividimos as turmas por faixa etária, tá? E por graduação. Lembrando que, quando a gente oferece um horário, dentro desse horário, a gente fala exatamente o que a gente vai entregar. Quais são os conteúdos que vão ser abordados naquela aula para o cliente e o pai do aluno entender se é compatível com o filho dele ou não. E é claro que a gente oferece horários que sejam compatíveis com o cronograma da nossa região. Por exemplo, o fim de tarde é um horário que os pais estão saindo do emprego e trazem os filhos da escola, do horário de integral,
trazem os filhos da escola e trazem para as modalidades. Isso é muito comum. O início da tarde, quase que não existe uma demanda de alunos buscando as modalidades. A não ser que a gente monte horários específicos para treinar coisas específicas, do tipo, olha, venha esse horário porque eu quero capacitar mais o seu filho em determinada técnica, tá? Mas geralmente é no final da tarde, início da noite, que acontece o volume de demanda de clientes buscando a modalidade. A mola mestre para que a gente consiga ser muito assertivo nas divisões da turma é você entregar na sua aula exatamente aquilo que o aluno busca na sua modalidade. Lembrando, o aluno não gosta do esporte específico, ele gosta do que você proporciona dentro das suas aulas. Gente, essa aula foi aqui sentado e falei um pouco mais sério para que a gente buscasse mais ser assertivo para que cada dia a gente aumente a quantidade de alunos nas nossas aulas. Não adianta nada a gente entregar uma aula para uma criança de 3 anos igual a um adulto. Então a gente precisa adaptar e entregar conteúdos compatíveis com o público que a gente vai atender. Esse é o diferencial da Máximo. Isso é que faz com que a gente, a cada dia, consiga abraçar mais alunos em escolas, em dojos e na nossa matriz. Isso é que faz o nosso diferencial. É o pai entender que o filho dele está sendo direcionado para conteúdos específicos e cientificamente comprovados para a faixa etária que busca a modalidade.